Atos, capítulo 1, versículo do 10 e 11, por hora. Atos 1, verso 10, verso 11. Quem achou, diga amém. E estando eles com os olhos fixos no céu. Diga comigo, olhos fixos no céu. Enquanto Jesus subia, eis que 2 homens, vestidos de branco, se puseram ao lado deles. Eles disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? E esse Jesus, que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Senhor, nós estamos com os nossos olhos fixos agora na Tua Palavra, porque nós consideramos ser necessário, Senhor, para que a chama do nosso coração, ela nunca se apague. Para que o anelo de viver uma vida eterna com o Senhor, ele nunca cesse. Que o Senhor esclareça mais ainda a sua palavra ao nosso coração nesta noite, Senhor. E que a chama em nosso coração seja ainda mais aquecida para a glória do Teu nome. Fala com o Teu povo, Senhor. Esclarece o que precisa ser esclarecido. Exorta o que precisa de exortação. Consola quem precisa de consolação. Ó Deus querido, essa é a nossa mais sincera e humilde oração em nome de Jesus. Amém e amém. Podem sentar, irmãos? Enquanto alguém pega uma aguinha para mim aqui, se puder. Joselito aí, vê com os meninos. Meus irmãos, já falei para vocês que nesses últimos tempos eu tenho, visto muito vídeo, muito artigo do Brasil Paralelo, O Brasil Paralelo. Hoje pela manhã na escola dominical, os meninos, os jovens, compartilharam alguma coisa do Brasil Paralelo também. Um trabalho brilhante, que tem sido desenvolvido em nosso país para nos fazer enxergar de maneira mais clara ainda a podridão que há em tantos meios no nosso país, como o meio político, como a mídia. E essa semana, mais uma vez, vendo um vídeo com Cláudia, Cláudia disse: André, pelo amor de Deus, quanto mais eu vejo essas coisas, essa podridão sendo revelada na política, na mídia. Olha, André, quanta coisa por trás que nós não sabíamos. E estamos sabendo agora. Quanto mais eu vejo isso, mais eu fico com nojo desse mundo, e mais eu digo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Ora vem, Senhor Jesus. Que podridão tem sido esse mundo. Eu disse: é verdade, Cláudia. E o nosso coração, diante de tudo que temos visto, diante de tudo que está acontecendo, em nosso coração deve arder mais ainda, esse desejo de estar logo com o Senhor. Maranata, nós precisamos estar com os nossos olhos ainda mais fixos no céu. Ainda mais fixos no céu. Quem bem aqui é servo de Deus, quem bem aqui conhece a palavra, sabe que nós temos um Senhor, que foi morto, ao terceiro dia ressuscitou, O contexto aqui de Atos dos Apóstolos, Gil falou pela manhã, não vou me deter muita coisa, mas o contexto aqui mostra que o nosso Senhor ressuscitou, o nosso Senhor passou uns 40 dias com os seus discípulos, e depois dos 40 dias, dando as orientações, as coordenadas, ele foi assunto aos céus. E nós estamos diante do texto que revela esse momento glorioso. Eu fico imaginando, Joselito, o nosso Senhor no corpo glorificado, sendo assunto aos céus. Os discípulos impactados com a cena, mas diante daquele impacto que os discípulos estavam, 2 varões, 2 anjos se colocam ao lado dos discípulos e dizem assim: do jeito que ele foi, ele vai voltar. Do jeito que ele foi, ele vem.
E essa mensagem, ela precisa estar sempre acesa em nossos corações, irmãos. A mensagem que nós servimos um Senhor que foi, mas vai voltar. Os nossos olhos precisam estar fixos nos céus. Eu disse, Cláudia, vamos olhar mais para o céu. Vamos fixar mais os nossos olhos nos céus. Os discípulos estavam com os olhos fixos nos céus. E eu quero conversar um pouquinho com você nessa noite sobre viver a vida cristã com os olhos fixos no céu. Parece-me que muitos crentes tiraram os olhos do céu. Pessoas que foram impactadas pelo poder de Jesus Cristo, elas mantêm os olhos fixos no céu. Mensagem de hoje: fixar os olhos nos céus. É fato que eu estou usando uma linguagem figurada. Literalmente aqui os discípulos estavam olhando para o céu, vendo ele subir. Mas os discípulos saíram dali, depois que os anjos falaram com eles, os caras saíram do Monte das Oliveiras, os caras foram para o cenáculo, se reuniram em torno de uns 120 crentes e ficaram ali, esperando a descida do Espírito Santo, e a vida dos caras seguiram. Mas impressiona-me e desafia-me a postura de muitos desses crentes, que saíram dali, mas não tiraram os olhos do céu. Viveram como quem estava todo o tempo com os olhos no céu. Não viveram literalmente depois dali, com os olhos no céu. Até porque é impossível, né? O cara toda hora. Você vai trupicar, né? Você vai bater em alguém. Não literal, mas de maneira figurada, irmãos. O que é estar com os olhos fixos no céu? Como viver com os nossos olhos fixos no céu? Eu separei pelo menos 4 pontos aqui, que eu vi na vida dos discípulos que não tiraram os olhos do céu. Primeiro ponto: ser um crente com os olhos fixos no céu é ser um crente cheio do Espírito Santo. Nos diz a Bíblia, um pouquinho mais adiante, no capítulo 2, mais especificamente, o versículo 4, porque eu quero esclarecer algumas coisas doutrinárias para os irmãos aqui. No dia de Pentecostes, houve o grande derramamento do Espírito Santo. A igreja foi impactada com o cumprimento da promessa, e o Espírito veio. Jesus disse, vocês serão cheios do Espírito Santo, e o Espírito veio. E o Espírito Santo veio de maneira impactante. Versículo 4 diz, todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Ei! Nesse momento do derramamento do Espírito Santo, veio como que um vento impetuoso, línguas como de fogo, e os crentes falaram em outras línguas. É fato aqui, línguas idiomáticas. Línguas que você vai acompanhar um pouquinho, vamos para o versículo 5. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindo de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Escuta, aqui é uma chamada língua idiomática. Os discípulos galileus e letrados, eles nunca tinham estudado, várias línguas, mas Deus, de maneira sobrenatural, os deu aquela língua para que as pessoas, judeus, vindo de várias nações, pudessem ouvir os discípulos falar das grandezas de Deus na sua língua. Os caras ficaram perplexos, como que pode? Esses caras galileus nunca estudaram, esses caras estão falando das grandezas de Deus na nossa língua, que coisa sobrenatural. Nós cremos no dom de língua. No dia de Pentecostes, Deus
trouxe o dom de língua para os crentes. O poder do Espírito Santo foi impactante no coração daqueles crentes. Mas escute bem. Primeiro, esclarecendo uma coisa para vocês aqui. Nós, nazarenos, não cremos que o enchimento, o batismo com o Espírito Santo na vida do crente, ele é evidenciado acima de tudo pelo dom de língua. Nós não cremos assim, por mais que nós creiamos no dom de língua. Língua idiomática ou a língua dos anjos, que o apóstolo Paulo vai falar lá em 1 Coríntios capítulo 14. Cremos no dom de língua. Nós cremos no dom de língua. Nós cremos que aqui Deus deu o dom de língua para os crentes, no dia do enchimento do Espírito Santo. Por mais que a gente creia no dom, a gente não crê que a evidência maior do batismo com o Espírito Santo é falar em língua. Por quê? Porque você vai um pouquinho mais para frente no livro de Atos, você chega lá no capítulo 8, vamos lá no capítulo 8, versículo 14, até o versículo 17. O evangelho chegou em Samaria. Naquele lugar, o Espírito Santo também, ele é vindo. Os crentes também serão batizados com o Espírito Santo. Aí veja o que diz o versículo 14 do capítulo 8. Quando os apóstolos que estavam em Jerusalém ouviram que o povo de Samaria tinha recebido a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João. Chegando ali, oraram por eles, para que recebessem o Espírito. Verso 16. Pois o Espírito Santo ainda não havia descido sobre nenhum deles. Tinham apenas sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então, lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E por aí para. A igreja está crescendo em Samaria, líderes de Jerusalém chegam, oram pelos crentes ali, os crentes recebem também o Espírito Santo. Mas aqui nós não temos relato que os caras falaram em língua. E aqui eu quero poder esclarecer para os irmãos qual é a tônica que a igreja de Nazareno prega. Qual é a maior evidência de que o crente está sendo cheio do Espírito Santo? Nós cremos no poder do Espírito Santo. Nós dependemos do poder do Espírito Santo. Nós precisamos caminhar na direção do Espírito Santo. A pregação tem que ser no poder do Espírito Santo. Tudo é no poder do Espírito Santo. Mas não necessariamente ter dom de língua. O Senhor pode te dar qualquer outro dom, mas que você tem que ter o Espírito Santo, você tem que ter. Pastor, como ser cheio do Espírito Santo então? Porque em alguns lugares ensina que ser cheio do Espírito Santo é você de repente ficar com a cantiga do peru. Glu, 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 glu. Mais, irmão, mais glu, mais glu, mais glu, mais glu, para tu ser cheio, irmão. Tem muita gente que está fazendo glu, 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 e não tem nada do Espírito Santo. A experiência com o Espírito Santo na vida dos primeiros crentes, a experiência mais impactante não foi naquele momento de Pentecostes, gente. A experiência mais impactante não foi aqui em Samaria, quando veio aquela coisa extraordinária. Quando se viu um ambiente assim fervoroso. Eu creio no culto fervoroso. Eu amo o culto fervoroso. Mas preste atenção em nome de Jesus. Poder do Espírito Santo não se limita a isso. Porque eu já vi muito fervor em vários lugares, mas não vi poder nenhum. Porque eu vi muitos cafajestes, picareta, pulando, dizendo glu-glu, e daqui a pouco indo bater na mulher. E daqui a pouco indo roubar, mentir. Vamos entender o que é ser cheio do Espírito Santo? Quem quer ser cheio do Espírito Santo, diga amém. Como ser cheio, pastor? Como demonstrar essa vida cheia do Espírito Santo? Vamos para Efésios. Vamos para Efésios. Capítulo 5. Nos diz a palavra no livro de Efésios. Abra para você aprender. Efésios capítulo 5.
versículo 18. O nosso irmão Paulo, ele começa dizendo: e não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixem-se encher do Espírito. Tem que ser cheio do Espírito. Aí ele segue, versículo 19, falando como ser cheio do Espírito. Como ser cheio do Espírito? Vamos para o 19? No 19 ele diz: falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando com todo o coração ao Senhor, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Como ser cheio do Espírito Santo? A cantiga do glu-glu? Glu, 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 glu. Não, irmão. Não. Como ser cheio do Espírito Santo? Valorizando os salmos, fazendo uso da palavra, estando atento à palavra, deixando penetrar em seu coração a palavra. Em nossas reuniões, em nossos cultos, precisa ser pregado, evidenciado a palavra. O crente precisa estar na escola dominical, aprendendo os salmos, aprendendo a palavra. O crente precisa se debruçar na palavra. O crente precisa amar boas, preciosas pregações, e depois de ouvir uma bela pregação exposta, o bom ensino, depois disso, o entendimento repleto da mensagem de Deus, depois da mente completa com a palavra de Deus, o crente poder dizer amém, amém, aleluia. Mas nós encontramos, irmão, em diversos lugares, aleluia, glória a Deus, amém, e tal, e pá. O cara termina o culto, o que foi que pregou? Eu não sei o que pregou não, mas foi uma bênção. Como é que o culto foi uma bênção? Você não sabe nem o que pregou? Você não sabe nem o que foi ensinado? Nem lhe disseram o que é ser cheio do Espírito Santo? Você não conheceu nenhum salmo? Paulo está dizendo assim lá para os Efésios: na reunião de vocês tem que ter os salmos, que vocês valorizem a palavra, que vocês valorizem os cânticos, irmãos. E nós cantamos aqui, os cânticos que nós apresentamos são todos cânticos cristocêntricos, amém? Porque nós somos uma igreja da palavra. Eu já falei para os meninos aqui, cantar uma coisa que não está na palavra, irmão, cantar algo que é meio que contrário à palavra, tipo... Quem me viu passar na prova, né, e não me ajudou, quando me ver na bênção vai se arrepender. Um coração vingativo, irmão. Você deveria cantar aquela coisa que Jesus ensinou, né? Amar o próximo. Quem me viu passar na prova e não me ajudou, quando me vê na bênção, vai celebrar comigo. Vou chamar para perto. Vai se arrepender, que vai ficar. Não, irmão. Vamos provocar ira em ninguém. Eu quero fazer com que as pessoas conheçam o Deus que me ajudou na prova, o Deus que me deu vitória, e elas venham para estar comigo, amém? Não tem vingança com ninguém, irmão, pelo amor de Deus. Então nós cantamos louvores cristocêntricos. Paulo diz que haja os louvores, os cânticos espirituais, sempre dando graças por tudo ao nosso Deus, amém? Sempre dando graça. O crente, quanto mais ele dá graças ao Senhor, pelo que Deus lhe tem proporcionado, mais ele é cheio do Espírito Santo, sim ou não? Irmãos, eu tenho aprendido a render graças ao Senhor por cada detalhe. Hoje mesmo, eu estava assim, estudando, e de repente numa posição, aí muito tempo naquela posição, o traseiro ficou meio que paralisado. Aí eu dei uma mexidinha, mudei a posição, e eu disse, graças a Deus. Porque naquele momento eu lembrei de algumas pessoas que estão acamadas, e estão há muito tempo já em uma só posição. Gente que já até criou ferida naquele lugar, porque não consegue mudar de posição na cama, devido ao seu quadro. Então naquele momento eu disse, graças a Deus, porque por enquanto eu estou conseguindo mudar. Não sei, lá para frente, não sei o que vai me acontecer. Então irmão, aprenda a render graças ao Senhor, e o crente que mais rende graça, ele é cheio do Espírito Santo. Quem entende diz amém.
palavra, oração, louvor, rendição de graças, tudo isso, Papai do céu vai derramando mais do Espírito Santo na nossa vida. Agora você conhece alguns que ficam, estou cheio do Espírito Santo. Quando sai, só vive se maldizendo da vida, irmão. Murmurando da igreja, murmurando. Vai-te para lá, Zé. Como é que tu diz que é cheio do Espírito Santo? Paulo vai dizer aqui como ser cheio do Espírito Santo, né? No verso 19. Aí é interessante que do versículo 21 em diante, capítulo 5, do 21 em diante, daqui a pouco ele vai entrar no capítulo 6, do 1 ao 9, e ele vai falar, escuta, ações que demonstram que você é cheio do Espírito Santo. Aí ele traz primeiro para o âmbito familiar. O âmbito familiar. Depois dele falar do enchimento do Espírito Santo, no versículo 21, vamos lá? Sujeitem-se uns aos outros no temor de Cristo. Esposas, que cada uma de vocês se sujeita a seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também a esposa se sujeite em tudo ao seu próprio marido. Maridos, que cada um de vocês ame a esposa, como também Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Ei. Vamos lá. O que é ser cheio do Espírito Santo? Vamos trazer para o âmbito familiar. Você começa a identificar um cara que é cheio do Espírito Santo pela maneira que ele trata a esposa. Você conhece uma mulher que é cheia do Espírito Santo pela maneira que ele trata o esposo. Antes de escutar alguns carinhas pregar no poder do Espírito Santo, eu particularmente procuro logo observar como é que ele trata a esposa. Porque se ele trata a esposa com dignidade, ele tem autoridade para falar para mim. Se ela trata o esposo com dignidade, tendo uma postura bíblica, ela tem autoridade para falar para mim, tem autoridade para pregar, tem autoridade até para, de vez em quando, marchar, porque eu também gosto, aleluia. Vou dar até uma marchadinha que eu gosto, eita, aleluia, porque eu conheço tua vida, benção. Pode marchar que eu entro, mas se não... Paulo está dizendo quem é cheio do Espírito Santo, o marido que é cheio do Espírito Santo, ele trata a mulher como Cristo tratou a igreja, como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. E aí um tempo crítico como esse que está acontecendo lá no Afeganistão, que estão procurando separar o homem da mulher, tal, é nesse momento que a gente vê o cabra macho que sempre amou a mulher, e ele diz assim, eu morro, mas eu não largo dela. Se vai pegar ela, aí tem que me pegar primeiro. Porque Cristo me ensinou a dar a vida por... Cristo me ensinou a dar a vida por ela. Eu não a amo só de palavras, as minhas ações, elas evidenciam que de fato eu amo a minha mulher. Eu sou um marido cheio do Espírito Santo. Trato bem, trato com dignidade. Nunca agredi minha mulher fisicamente. Nunca agredindo minha mulher verbalmente. Nunca fazendo-a passar vexame, irmão. Pelo amor de Deus. Teus maridos são absurdos. Há maridos que são absurdos. Faz a mulher passar vexame em público, irmão. É aquela coisa mais horrível, né? E a chama de tonel. A gorda, okay? Irmão, pelo amor de Deus. Coloca a autoestima da mulher lá para baixo. Descasa com a mulher. E muitos são pregadores. E dizem ser cheio do Espírito Santo. Tratando sem nenhuma dignidade a sua esposa. Quem é o marido aqui que quer ser cheio do Espírito Santo? Você quer ser cheio do Espírito Santo? Use os meios da graça. E evidencie, marido, que você é cheio do Espírito Santo cuidando da sua mulher. As mulheres cheias do Espírito Santo são mulheres submissas aos seus maridos. Amém? Mulheres que escutam a palavra submissa e elas começam a marchar. Aleluia! Como eu amo ser submissa. Tem umas mulheres que ao ouvir essa palavra, elas já... Eu odeio essa palavra! Submissa, nunca! Nunca! É tempo de empoderamento feminino. Tem uma propaganda que eu estou odiando. Aquela propaganda da Chevrolet. Aquela propaganda da Chevrolet. Muitos de vocês já viram, né? Que a mulher está lá no trânsito, chega um cara atrás, vai pilotar o fogão. Ela, pilotar o fogão?
É bicho assim toda, né? Pilotar o fogão. Jamais. Ah, ela não é. A bicha tá toda de piloto de avião, né? Aí vem a outra, pega a prancha tal, e pá, e eu. Né? E vem outras, e aquela ondinha no feminista, das feministas, né? Pilotar fogão que nada, tal, e pai, nós somos escoladas, irmão, presta atenção, as mulheres aqui entendam muito bem o que eu vou dizer, né? Você quer ser pilota de avião, você quer de helicóptero, você, entendeu, quer ser surfista, amém, Deus te abençoe, vai. Agora, presta atenção numa coisa, tem um fungão maravilhoso que você tem que amar ele em casa, amém ou não? Minha mulher esse dia pegou o tal, tirou a carteira, digo, agora eu vou dirigir, eu digo, dirija, mas não esqueça do fogão. E aí se esqueça, não, minha mulher, eu paguei a carteira, paguei tudo, entendeu? E ainda, porque eu sei a mulher que tem em casa, ela vai dirigir, gente. O que é que tem a mulher dirigir? O que é que tem a mulher? O problema não é esse, gente. O problema é ter algumas coisas em detrimento a outras. A questão é nesse empoderamento, abrir mão de algumas coisas que são preciosas, tipo a mulher. E aí eu lá em casa eu posso falar, irmão, assim, mas com toda paixão. Eu tenho uma mulher que vai para o fogão e daqui a pouco, quando ela termina a comida, ela bota na mesa a moda antiga. Não tem aquela mulher, a moda antiga, que bota na mesa e fica rodeando o cara. E aí, gostou? E aí eu fico às vezes dando charme, às vezes eu gostei demais, mano, tá uma maravilha, mas eu fico fazendo charme, peraí, deixa eu comer mais, tá. E eu disse, Senhor, graças a Deus que eu tenho uma mulher que dirige, está dirigindo até melhor que eu, mas a mulher que ama o fogão. Ela ama cozinhar para mim, ela ama, é verdade, ama. E cadê as mulheres que amam cozinhar para seus maridos aqui, digam amém? As feministas ouvindo um negócio desse, hein, vão estremecer, que morra. Amém, irmãs? Amém, irmãs? Tá, irmã, se você cumpre seu papel, bênção pura, pode ter certeza que você vai ter um marido que vai apoiar você, tira a carteira, meu amor, tal. E esse dia eu estava até, não quero nem dirigir mais, dirige aí. Nós entendemos os nossos papéis à luz da Bíblia. O grande problema é que alguns querem, né? Nessa inversão de valores, abraçar umas coisas e abrir mão do que é principal. A mulher submissa é aquela ajudadora, aquela cuidadora, está sempre com o marido. Ela tem, o maior prazer dela é gerar prazer no marido. E vice-versa. Portanto, trazendo para o âmbito familiar, o que é um homem cheio do Espírito Santo? É o que cumpre o papel bíblico de homem. É o maridão que dá a vida pela mulher. Uma mulher bíblica é a mulher submissa, que tem prazer em gerar prazer no marido. Tá bom? Independente do jeitão dela, tá? Porque tem mulher que às vezes é mais descolada para algumas coisas. Eu me lembro do pastor Martin Lloyd Jones, pregador século XIX, começo do século XX, da Inglaterra. Ele disse que uma vez foi visitar um casal e quando chegou na casa daquele casal, começou o bate-papo e aquele bate-papo tal, só a mulher falava. Né, amor? Aí o pastor, e aí, como é? Ah, pastor, tá uma benção. Né, amor? E ele? Daqui a pouco o pastor Martin Lloyd Jones veio incomodado com aquele negócio, né? Quando terminou, tal, tomou o cafezinho, quando ele está saindo, ele disse, irmã, vem cá, só a gente aqui. Quem é que manda nessa casa? Ela disse, que é isso, pastor, está me estranhando? Quem manda nessa casa é ele. Aí o pastor disse, quem foi que decidiu isso? Eu. Ele manda, eu decidi que ele ia mandar. Mas tem aquele negócio, tem mulher que fala mesmo, fala mais que é o homem, amém? Mas são mulheres inteligentes, sábias. No final, quem bate o martelo é ele. Acabou-se. Isso é a postura bíblica, irmão. E não tem nada de humilhação de um com o outro, não é nada não. É só o cumprimento bíblico para que a nossa família vá bem. Aleluia! E alguém chega na nossa casa e diga, eita, casa cheia do Espírito Santo. Olha, é labareda demais. Vamos embora. Como evidenciar que somos cheios do Espírito Santo? Cuidando do nosso casamento. Aí Paulo continua aqui. E ele fala, lá no capítulo 6. Olha, os meninos, cheios do Espírito Santo.
Cadê os labaredinhas aqui? Os labaredinhas, os jovens, adolescentes, cheio de fogo do Espírito Santo. Cadê? Diga amém. Oh, aleluia. Verso 1 diz assim, ó: filhos, obedeçam a seus pais no Senhor, pois isto é justo. Honre o seu pai e a sua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo corra bem com você e você tenha uma longa vida sobre a terra. E vocês, aí, para os pais, e vocês pais, não provoquem os seus filhos a ira, mas tratem de criá-lo na doutrina e na demonstração do Senhor. Os meninos cheios do Espírito Santo são os meninos que têm a devida honra, o devido respeito aos seus pais, né? Meninos obedientes, meninos que têm prazer em satisfazer a vontade do pai, acredita no pai, confia no pai, confia. O que ele está dizendo é o melhor para a minha vida. Eu vou confiar na palavra do meu pai, eu vou confiar na palavra da minha mãe, e vou viver todos os dias da minha vida para honrar o meu pai. São os meninos cheios do Espírito Santo. Mas você encontra um jovem na igreja, irmão, cheio do Espírito Santo, e agora o movimento é diferente. Você vai ver, irmão, os guri mal educados, que a mãe não pode nem olhar assim para ele. Mãe, o que é? Espera aí, pai. Menino, cuide do seu comportamento. Cuide do seu comportamento. Trate sua mãe, trate o seu pai direito. Você não está falando com nenhum cachorro, é seu pai, sua mãe. Trate com dignidade. Que alguém possa olhar assim e dizer: esse menino é cheio do Espírito Santo. Olha a maneira que ele trata o pai. Olha a educação, olha a educação. Olha o respeito. Vai sair, bença pai, bença mãe. Algumas coisas que alguns jovens dizem: isso é ultrapassado demais, tu é doido, Zé. Bença o pai, bença a mãe. Bença pai, até hoje eu dou a minha mãe. Ela está ali, né? Bença manhã. Deus te abençoe, meu filho. E tenho procurado criar minha filha assim, entendeu? No respeito. Às vezes brincando com ela. Lembro que esses dias eu peguei mel, um tempo atrás, né? A gente brincando, né? Ela com muito respeito a mim, eu muito respeito a ela. Eu estava com a carrocinha de mão, tirando um mato e tal, limpei a carroça, era justamente a hora dela ir para a escola. Eu disse aí, Mel, vamos? Ela disse: bora, pai. Subi na carroça. E nós chegamos lá. E os guris dela, tem uns guris meio lá no colégio Balão Mágico, né? Tudo cheio de frescurinha e tal. E ela: valeu, pai. Eu digo: mais tarde a gente buscar na carrocinha. E a gente brinca, irmãos, e a gente brinca com respeito, coisa gostosa, entendeu? Que a gente está desenvolvendo na relação de pai e filho. Mas hoje o negócio está muito complicado, não está não? Em alguns lugares. Desrespeito de Torá, irmão. Está me fazendo passar vergonha, pai? Me passar vergonha na frente da escola? Pare com isso, não me beije não, me beije não, me beije não. Eu beijo e abraço. Quem fez você, não fui eu? Tome um beijo, abraço. Não, pai, que conversa é essa, irmão? Então, os meninos cheios do Espírito Santo, eles têm grande estima pelos seus pais, amém? O ambiente mais gostoso para eles é um ambiente familiar, com quem eles mais gostam de passear com seus pais. Eles passeiam com outros amigos, tem a noite do pijama, não sei o que lá, papapá, ppp, mas a viagem mais gostosa é a viagem com papai e mamãe. É bom demais, gente. Aí Paulo continua, dizendo: o pessoal cheio do Espírito Santo, servos e senhores, do 5 ao 9, ele diz: quanto a vocês, servos, obedeçam a seus senhores aqui na terra com temor e tremor, com sinceridade de coração, como a Cristo, não servindo apenas quando estão sendo vigiados, somente para agradar pessoas, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Sirvam de boa vontade, como se estivessem trabalhando para o Senhor e não para pessoas, sabendo que cada um, se fizer alguma coisa boa, receberá isso outra vez do Senhor, seja servo, seja livre. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está nos céus e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Escuta aqui, aí Paulo traz para esse ambiente, né, de serviço, servos e senhores, o nosso ambiente de trabalho. Pô, irmãos,
Ele diz que aqueles que são cheios do Espírito Santo, os servos que são cheios do Espírito Santo, eles trabalham com devida obediência aos seus patrões, sim ou não? Aos seus senhores. Não tem esse negócio da migué, né? De estar fazendo a coisa meia boca, fazendo a coisa com mentira. Não, irmãos. Eu sou um trabalhador crente, então o que eu faço, eu procuro fazer da melhor maneira. Amém? Por quê? Porque eu sirvo a um Senhor que está toda hora me vendo. Então eu aprendi que ser cheio do Espírito Santo é desenvolver uma vida profissional com dignidade, irmãos. Eu trabalhei numa empresa que os caras diziam assim, não, fala o seguinte, irmão, faz negócio meia boca, não precisa isso tudo não. Eu falei, não, o trabalho não é para ser feito assim, então eu vou fazer assim. Ah, mas tu é um babão. Eu falei, deixe, não estou preocupado com você não. Eu sirvo a um Deus que me ensina a ser um bom profissional. Os que são senhores aqui, os que têm um negocinho tal, tem alguém trabalhando para você. Paulo está dizendo, se você é cheio do Espírito Santo, você trata bem os seus servos. Você trata bem aqueles que estão trabalhando com você. Não tem esse negócio de estar humilhando ninguém aqui não. Porque tem alguns ditos empresários crentes, irmão, que é uma vergonha. Humilha os seus servos. Vai pagar um salário, paga humilhando aqui. Estou te dando até demais. Os miseráveis, irmãos. E dizem crente. Me lembro de um que, há um tempo atrás, conheci ele em uma determinada igreja. Uma determinada igreja que, por sinal, ensina o povo a falar em língua. Eu acho que alguns de vocês aqui sabem. A igreja que ensina o povo a falar em língua. Voltando ao assunto de língua aqui, a língua não é para ensinar. A língua é um dom que Deus dá a hora que Ele quer e a que Ele quer. A igreja já estava toda errada, eu digo, eita. Mas vou conhecer melhor esse cara. Cheguei na casa dele para cortar a água dele. Aí eu dei um vacilo, estourei o cano, e foi água para todo lado. Quando esse cara chegou em casa, irmão, me viu como funcionário da Cagepa, ele não me conhecia bem, a igreja era grande, Eu conhecia ele, que ele estava ali, tal, na liderança, tal, mas ele não me via tanto. Aí quando ele chega lá, ele começa a me humilhar. Seu nojento! Você faz uma coisa dessa, minha casa vai cair, olha que é água. E eu, todo preocupado, ele, vou denunciar você, Cagepa e tudo mais, e começa a gritar, e os vizinhos aparecem, e eu todo lá. Naquela hora Deus, eu já era, servo de Deus, o Senhor me deu uma calma, me deu uma tranquilidade, eu fiquei. E ele grita, e vai, tá. De repente ele olha na bolsa que eu trabalhava, e ele vê a camisa de um candidato. Lembra da época dos candidatos? Lembra dos candidatos? Camisa de Fernando Carvalho. Aí ele disse, tu conhece Fernando Carvalho de onde? Eu falei, Fernando Carvalho disse que é crente. E eu também sou. Ele, tu é crente, é? E tu vai em que igreja? Eu falei, não é que o senhor vai. Ele não me conhece, não, ele murchou, Zé. Mas murchou. Aquele cara levou uma lapada, irmão. Assim, na boa. O Senhor humilhou ele. O Senhor botou ele lá embaixo. E eu calmo fiquei. O pessoal da Cagepa veio, me ajudou. A gente ajeitou a água e tal. Eu espero que aquela tenha sido uma experiência realmente muito impactante na vida dele. Para que ele realmente seja cheio do Espírito Santo. Dias depois ele me encontrava no mercado. Não sei o quê. Irmão, Pai do Senhor. Eu falei, Pai do Senhor. Mas quantos dizem ser cheios do Espírito Santo e vivem humilhando os outros? Ditos empresários, trabalhadores mentirosos, trabalhadores que dão nó cego. Não estou gostando da empresa, peça para sair. No dia que eu estava numa empresa que eu não aguentava mais, cheguei lá no RH, falei, pessoal, não está aguentando mais não. Ô André, não dá não, eu preciso sair. Você vai ficar dando nó cego? Você é crente e cheio do Espírito Santo, amém? A gente anda direito. Irmãos, deu para a gente ter um entendimento aí o que é ser cheio do Espírito Santo? É mais do que uma experiência de um dia de Pentecostes. Aquele momento lá de Pentecostes foi impactante, irmão, língua, vento impetuoso, papapá, mas aquilo ali não foi o principal, irmãos. O principal é a vida depois dali, que os servos de Deus tiveram. Aí, queridos, viver olhando para o céu. Segundo,
Além de primeiro, né, viver olhando para o céu, é viver se enchendo do Espírito Santo. Segundo, é ter a postura que os crentes primitivos tiveram, irmãos, de viver desapegando do material. Vamos voltar para Atos. Desapegando do material, irmãos, é a coisa mais linda, queridos. Atos, capítulo 4, versículo 32 em diante. Atos 4. Olha que coisa linda, irmãos. 32 em diante. Da multidão dos que creram era um com o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus. E em todos eles havia abundante graça. Não havia nenhum necessitado entre eles, porque os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e os depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a cada um conforme a sua necessidade. Olha aqui, querido. Segundo, ser cheio do Espírito Santo é viver o desapego material. Os cristãos que mantiveram os olhos fixos no céu, ao ver muitos novos irmãos chegarem na igreja e ver a necessidade que tantos tinham, aqueles que tinham mais, pegavam suas fazendas, vendiam, repartiam com quem não tinha. Uma postura voluntária, ninguém pressionava. Era algo assim feito, sabe, de maneira altruísta. Era algo feito de todo um coração. Meu irmão passar necessidade, jamais. Olhar na igreja de Nazareno, eu ter o que comer e de repente o irmão ali não ter, jamais. Eu vou comer e meu irmão vai comer também. Eu vou beber e ele vai beber também. Na nossa comunidade não deve ter ninguém em grande necessidade. Amém? Essa era a postura da igreja. Os crentes que olhavam para o céu eram os crentes que cuidavam uns dos outros. Eram os crentes que tinham um desapego material. Muitos crentes tiraram os olhos do céu, porque passaram a olhar só para o seu umbigo. E essa evidência, ela é dada a partir do descaso com o próximo. Tem um irmão na igreja, numa necessidade de torar, e esse crente está preocupado só com a próxima compra dele. Infeliz. Tirou os olhos do céu. Está focado no materialismo. Eu disse agora há pouco para vocês, não é pecado ter um carro, não é pecado ter uma moto, não é pecado ter as coisas, irmão, mas em nome de Jesus, presta atenção. Que as suas aquisições, elas não venham em detrimento ao sofrimento do outro. Que enquanto você cresce aqui, você chama o irmão para aquecer com você. Vamos lá, irmão. O que está faltando? Estamos juntos aqui. Dentro daquela postura nazareno. Já ensinei para vocês aqui. Cuidar de preguiçoso a gente nunca cuida não. Jamais. Mas o cara quer crescer, ele vai crescer junto comigo. Esses dias eu estava contando um exemplo de Zé, lá em casa. Me lembro quando aquele menino de 13 para 14 anos, chegou lá em casa. Ele com toda a liberdade, Meu primo, tudo. Da família. Ele chegou, ele deitou lá no meu sofá. Cláudia estava trabalhando, a gente não tinha nenhuma filha ainda. Zé chegou, botou assim os pés para o ar. Disse, pastor, tem um suquinho aí? Falei, tem, meu filho. Mas traga um biscoitinho também. Eu falei, levo. Ele disse, meu filho é folgado, hein? Aí ele disse, não, pastor, traga aí um biscoitinho, um suquinho, que eu estou aqui sonhando, pastor. Um dia eu vou ter uma casa aqui com a do Senhor. Eu vou batalhar. E eu disse, eu vou te ajudar? Eu vou te ajudar. Lembro que eu aluguei um lava-jato lá no distrito. Quem era o lavador de carro? Quem? Zé. Quando Carol começou a namorar com ele, o bicho tinha graxa até nos ouvidos. Carol disse, esse é meu negão. Bicho trabalhador. Carol, Carminha,
A sogra de Zé não queria ver ele nem pintado de ouro. Ele disse, pastor, e aí? Eu disse, conquiste ela, conquiste sua sogra, trate ela com respeito, com dignidade, e diga à sua sogra, eu vou cuidar da sua filha. O bicho casou e Carol hoje é uma mulher feliz ao lado de Zé. Tantos outros meninos aqui, tantos outros. Pastor, eu quero crescer. Eu digo, vamos embora. Eu vou crescer, vocês vêm comigo. Vamos crescer, e tantos cresceram. Como é lindo, irmão, ver tantos meninos aqui, os bichos são sangue no olho. Tem um menino aqui que são tampa, eu fico doidinho. Um dia chegou lá em casa, estava instalando meu ar-condicionado, eu olhando para ele, igual bicho lindo. Quem eras tu, né? Vai, no final vou pagar, eles pagam nada. Pastor aqui não paga, é 0,800. Eu digo, melhor ainda, vai instalar outro. Estou lá com outro, viu, menino? Vai te instalar esses dias. Não, meu pastor tem que dormir bem. Eu estava dormindo mal pra caramba. Mal ver os meninos, irmão, hoje profissional, os meninos crescendo e tal. Pá. Mas sem tirar os olhos de onde? Do céu. Os meninos que quanto mais, né? Vai batalhando, conquistando aqui, mas estão com os olhos fitos no céu. Zé agora é que está crente. E os outros meninos. Deus abençoe, irmão, a vida desses meninos que estão com os olhos fitos no céu. Tem as coisas aqui, mas não tire os olhos do céu. Essa era a postura da igreja. Segundo, terceiro, os crentes que estão com os olhos fitos no céu são os crentes que tratam os irmãos com amor. Tratam os irmãos com amor. A postura aqui era somente porque alguns não eram materialistas e queriam compartilhar as coisas com os outros. A postura dos crentes aqui era só por conta disso? Não. Não era só por conta disso. É porque eles tinham amor pelo outro. Eu não sou apegado aos bens materiais. Não sou. E ao mesmo tempo, eu quero demonstrar que eu amo você. O que você precisar, conta comigo. Nós somos uma igreja amorosa. Nós precisamos valorizar o grande amor, a grande comunhão uns com os outros, porque nós vamos juntos morar no céu. Todo mundo olhando para o céu e caminhando firmemente. Somos uma igreja amorosa. Não tem esse negócio de um estar puxando o tapete do outro, não, irmão. Batendo no outro, gritando com o outro, se mordendo, vai para lá. Isso é coisa do inferno, irmão. Os ministérios aqui de louvor, não sei o que lá, toda hora eu converso com os meninos aqui. Se eu ver vocês se pegando, se mordendo, vocês vão se morder longe, porque no ministério aqui não. Nós somos chamados para viver em amor. Como é bom, irmão, estarmos numa comunhão. Como é bom estarmos numa comunidade onde se valoriza esse amor. Os crentes, irmão, se preocupam uns com os outros, irmão, pelo amor de Deus. A maneira de falar, a maneira de tratar o outro. O cara faz de tudo para não ofender, irmão. Cuidar mesmo, precisamos cuidar do nosso relacionamento. Se tem alguém que quer ver a casa rachada, esse alguém é Satanás. A nossa casa tem que estar unida, os crentes todos se amando. Aleluia. Gosto tanto de ver vocês se amando, irmão, que quando eu peço às vezes para vocês orar um pelo outro, antes de orar, eu digo logo assim, irmão, fala para o outro aí, boa noite, simpatia. Boa noite, simpatia. Boa noite, varão. Você está bem? Como é que está? Isso é a igreja, irmãos. Isso é a igreja que mantinha os olhos no céu. Olha para ele e cuida dos irmãos. Olha para o céu, cuidando. Quero ver ninguém ferido. Quero ver os meus irmãos caminhando bem. A igreja que olha para o céu. Para a gente concluir. Quarto ponto. Capítulo 2 de Atos. Vamos voltar um pouquinho. Capítulo 2 de Atos, verso 37 ao verso 41. Quando ouviram isso, ficaram muito comovidos e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos: que faremos, irmãos? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos seus pecados. E vocês receberão o dom do Espírito Santo,
porque a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos os que ainda estão longe. Isto é para todos aqueles que o Senhor nosso Deus chamar. Com muitas outras palavras, deu testemunho e exortava-os, dizendo: salvem-se desta geração perversa. Então, os que aceitaram a palavra de Pedro foram batizados, havendo um acréscimo naquele dia de quase 3.000 pessoas. Quarto ponto, uma igreja que está olhando para o céu, ela proclama a palavra aqui na terra. Diz a Bíblia que Pedro e aqueles apóstolos, cheios do Espírito Santo, os crentes com os olhos fixos no céu, não perdiam a oportunidade de pregar a palavra aqui na terra. Os crentes cheios do poder de Deus. Daqui a pouco Pedro pega a palavra, o primeiro discurso, 3.000 almas, 3.000 almas, ouvem, 3.000 almas se rendem ao Senhor. 3.000 almas, pessoas que agora estão preocupadas com a sua salvação. Porque ali tinha uma igreja pregando o Evangelho. Enquanto a gente olha para lá, a gente prega cá. Enquanto a gente olha para lá, a gente vai anunciando aqui: Jesus Cristo vai voltar. Falei ontem lá no Luiz Campos. Ele vai voltar, vai separar cabrito de ovelha. Vai botar o povo da direita para a direita, quem é da esquerda para a esquerda. Prepare-se. Prepare-se, porque ele vai voltar. Pregue a palavra. Anuncie o reino de Deus. Aproveite as oportunidades. Todas as oportunidades que Deus te tem dado, apresenta Cristo Jesus. Para os crentes, irmão, e já não se preocupe em pregar a palavra, estão desligados. Estão porque tiraram os olhos do céu. Se preocupa com tantas outras coisas, menos pregar a palavra. Eu quero fechar essa nossa reflexão nessa noite, deixando muito claro para você. Escute bem, escute bem, muito claro para você, o que é caminhar com os olhos fixos no céu. Primeiro, é ser um crente cheio do Espírito Santo. Segundo, desapegado do material. Terceiro, amando os seus irmãos. E quarto, um crente que prega a palavra. Se você entendeu, você vai repetir comigo. E depois a gente vai dizer um amém. Agora não. Eu quero alvoroço aqui sem você ter entendido. Vamos lá? Um crente com os olhos fixos no céu. Primeiro. Segundo. Terceiro. E quarto. Para ensaio foi mais ou menos, né, Chico? Primeiro. Segundo. Terceiro. E quarto. Pergunta para você: seus olhos estão fixos no céu? Você está vivendo isso? Não é um alesado. Toda hora olhando para o céu, não é isso, irmãos. Viver com os olhos fixos no céu é caminhar em cima desses 4 pontos. Que Deus nos ajude. Que o Senhor nos dê graça a caminhar aqui, dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Eu vivo de tal maneira que eu demonstro todos os dias que o meu maior anelo é para que o Senhor venha.